Meu Deus, que bom poder estar aqui. E pensando como não será o dia que nós, como nós cantamos aqui, estivermos ali face a face com o nosso Criador. Meu Deus. É algo inimaginável, né, Gladys? E eu não vejo. Antigamente, irmãos, eu falava assim: ai, Deus, antes de você voltar, eu queria casar. Aí eu falava: meu Deus, pode voltar a qualquer momento. Às vezes a gente fica naquela: eu queria viver tal coisa antes de Jesus voltar, mas é porque isso fala de talvez uma falta de entendimento, né? Porque de verdade, irmãos, não tem nada que possa suplantar o prazer pela presença de Deus. Amém? A presença de Deus, ela nos preenche de tal maneira que todas as outras coisas perdem o valor. Vocês conseguem entender? Tudo perde o valor, tudo perde a essência, porque Deus, ele é tudo que anseia a nossa alma. Amém? Mas eu tenho uma boa notícia. Acho que os irmãos estão controlando o som aí, né? Estou vendo que... tá ali o Renato. A boa notícia é que a gente não precisa esperar estar na glória para desfrutar da presença de Deus. A gente pode fazer isso agora. Amém? Então que haja sinceridade em nossos corações. E eu acho que esse é o anseio da nossa alma. Amém? Eu quero falar sobre um assunto hoje, irmãos. Eu conversava com os irmãos ali da mesa. A gente falava, na verdade eu citei, né? Sobre as 21 manifestações do orgulho na vida do homem, né? E aí conversando com o Gladys, com os irmãos, eles entenderam até que seria importante a gente conversar sobre isso. Só que o que eu descobri? Né? No caminho de volta, tinha deixado o Gladys na casa dele, e aí eu vim pensando nisso, né? Irmãos, da casa da Paula até a minha casa, eu já anotei mais de 30. Olhando para a minha vida, eu falei: acho que quem fez a conta não contou direito. Né? E eu comecei a meditar sobre isso. Ô filha, obrigado. Aleluia. E, irmãos, vou comprar um tablet em nome de Jesus. Você liga na terra essa palavra? Vou comprar um tablet, viu? É muito melhor, Gladys. As folhas já vi que não dá certo, que o vento leva embora, né? E, enfim. E eu tava meditando sobre isso, né? Mas antes de falar sobre isso, eu acho importante a gente entender como tudo isso começou e o que Deus quer fazer em nossa vida, né? A palavra diz em Romanos 8, é um texto bem conhecido. Eu só vou citar, irmãos, porque de verdade ficou bem extenso aqui e eu quero dar uma pedalada aqui para a gente não romper o horário, tá bom? Mas a palavra diz em Romanos 8, 28, é de conhecimento de todos, mas se quiser colocar aí, ô Davi, diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aqueles que de antemão escolheu também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Então, a gente vê que o padrão de Deus é um padrão alto. O padrão de Deus, ou o propósito de Deus para a nossa vida, o propósito final é que nós nos parecemos com Jesus. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Todo mundo já sabe disso, né? E Deus, ele tem esse propósito. Deus, ele tem esse alvo. Nos fazer a imagem de Jesus Cristo. Nos fazer a imagem que nós perdemos. Porque, na verdade, lá no Éden, quem lembra lá em Gênesis capítulo 1, já fala que Deus fez o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança o fez. Lembram disso? Tudo bem? Sim ou não? No aspecto do seu, fala comigo, caráter. Então Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Mas o homem, como ele absorveu o pecado, como ele pecou ali no Éden, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. E aí ele passou a ter agora a imagem e semelhança de quem? Do pecado.
né? Para não falar do tinhoso. Né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez conforme o seu caráter. E por causa do pecado, nós perdemos isso. Né? E aí, agora o desafio é nos fazer ou sermos transformados, voltar para o propósito original. Nós perdemos a forma de Deus. Eu estava meditando ontem, se você derrubar uma forma de bolo no chão e ela amassar, o que vai acontecer com o bolo? Você vai jogar a forma fora? Não. Você consegue fazer bolo com uma forma amassada? Sim. Mas como é que vai sair o bolo? Deformado, né? Vai sair todo o bolo que aquela forma fizer, vai sair deformado. Então, a forma nossa foi deturpada, foi amassada. E agora, Jesus ele veio justamente para consertar essa forma. Amém? Jesus veio justamente para dar umas marteladas na forma. Já viu como é que desamassa a forma, desamassa um carro batido? Para tomar umas pancadas, não é? Já foi numa funilaria ver os caras desamassando um carro? Só martelada. É um martelinho de ouro aí, que estão dizendo, né? Que é para dar umas pancadinhas mais leves. Mas, dói, irmãos. Significa que nos fazer voltarmos à forma original, a termos a imagem e semelhança de Cristo, isso vai nos custar. Amém? E vai ter que tomar umas marteladas. A gente leu em Romanos 8, irmãos, eu não sei o que vai precisar acontecer na minha vida e na tua vida, para que esse propósito de Deus se cumpra. Mas olha o que eu vou falar, mas creia, ele vai se cumprir. Amém? Eu estava conversando ontem com um rapaz que foi na minha casa, lá em Santa Isabel. Ele me dá um socorro lá às vezes com os peixes. Ele é biólogo, né? E aí ele estava me contando com o problema das chuvas. A chuva tomou conta da casa dele, perdeu todos os móveis e foi triste, né? E ali eu vi uma oportunidade para evangelizar, né? E eu falei para ele, rapaz, eu não tenho dúvida que, eu não sei se você crê nisso, mas eu não tenho dúvida que Deus tem um grande propósito na tua vida. E Ele quer fazer coisas maravilhosas. Isso que você perdeu não se compara ao que Ele vai fazer não só na sua vida, mas na sua pessoa. Você sabe o que Ele quer fazer? Deus tem um propósito. Aí ele começou a chorar já ali, né? Parece que o negócio fluiu. Ele falou assim, eu creio, minha mãe era crente. Ele falou, né? E aí abriu mais uma porta para a gente entrar, né? Enfim, eu não tenho tempo de contar toda a conversa com ele. Mas eu falei para ele assim, ó, não importa o tanto que você tem que sofrer, o tanto que você já sofreu, aquilo que Deus está fazendo na tua pessoa, na tua vida, é muito maior e no final vai valer a pena. Você ter a imagem e semelhança dele restaurada na sua vida vai valer a pena. Irmãos, e Jesus ele veio justamente de uma forma, a gente pergunta, poxa, mas por que Jesus, ele veio segundo Filipenses 2, ele veio de uma forma assim tão humilde? Você já parou para se perguntar? Por que Jesus, ele teve que vir, nascer numa manjedoura, num contexto de pobreza, ser tão humilde, né? Por quê? Por que Jesus foi humilde? Na verdade, a gente descobre que Jesus ele não foi, que Jesus ele é humilde. Porque esse é um traço do caráter, a humildade. Amém? Jesus ele se declara como manso e humilde. Sabe o que é manso? O manso é aquele que não oferece resistência. O manso é aquele que é facilmente conduzido. O manso é aquele que não levanta suas garras para se defender. Por quê? Porque ele confia em Deus. Amém? Então esse é um traço de Jesus. E é nisso que Deus está querendo de verdade nos transformar. Como o assunto da vez agora é discipulado e a obra de fazer discípulo, nós precisamos entender, irmãos, que antes de fazer, eu preciso ser.
Amém? Eu preciso ser esse discípulo. Amém? Eu preciso ser essa pessoa que se parece com Jesus. E, em segundo lugar, Jesus ele veio numa condição de extrema humildade. Porque o antídoto para a soberba, para o orgulho, é a humildade. A maneira que vai se combater o orgulho é através da humildade. Então, quando o homem pecou lá no Éden, Satanás colocou nele, através da incredulidade, a semente do orgulho. Deus já tinha feito o homem à sua imagem e sua semelhança, como diz em Gênesis 1, 27, diz assim: assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então nós fomos criados sim, segundo essa imagem, essa semelhança. Amém? Então, a partir daqui, desse entendimento, nós precisamos saber o que Deus está fazendo, aonde Deus quer nos levar. A de verdade, a nos parecer com isso. E eu sei que outrora, irmãos, nós já havíamos falado, e todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo já ouviu falar sobre a soberba. Esse é um assunto que é falado desde que a gente chegou aqui, sobre orgulho, não é verdade? Sobre a humildade. Mas a questão é que esse é um assunto muito mais profundo. E que esse é um assunto muito mais sério. Porque eu não tenho dúvida que essa é a nossa maior luta. Sim ou não? Esse é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo não está do lado de fora. Eu vejo alguns irmãos, né, se degladiando aí com os espíritos, com o demônio, e é guerra daqui, guerra de lá, e às vezes ele nem entende que o maior inimigo está do lado de dentro, que é o inimigo infiltrado. E é esse cara que a gente precisa aprender a combater. As manifestações do orgulho, eu vou começar a falar a primeira, tá? Porque é muito fácil a gente falar só, isso aí tem que vencer o orgulho, tem que vencer a soberba, esse irmão é soberbo, esse irmão é orgulhoso, tá, mas isso está muito na superfície. A soberba, irmãos, segundo a palavra, é pensar muito alto de si mesmo, se achar melhor que os outros. A palavra diz no capítulo de Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2:3. Não sejam... Vai pôr, Davi? Está aqui atrás, está. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Na minha está assim. NVI. Amados, se nós não entendermos o que a gente precisa combater no nosso dia a dia, a gente nunca vai alcançar a estatura do varão perfeito. Se nós não entendermos o que de fato sonda, o que de fato nós precisamos ser, o que Deus quer fazer na nossa vida, onde Deus quer nos levar, nós não vamos conseguir alcançar esse objetivo. Então a ideia hoje é a gente sair daqui observando algumas manifestações que não condiz mais com o reino ao qual Deus me trouxe. Posso ouvir um amém? Algumas manifestações do nosso dia a dia, e não é algo que você vai ficar olhando para a vida do outro, é algo que você vai ficar olhando para a tua vida. É algo que você vai se observar. É algo que você vai olhar para dentro, é algo que no seu dia a dia você vai começar a detectar. Amém? Como ele diz aqui, considerem os outros mais importantes que você mesmo. É fácil isso? Seja sincero. É fácil você priorizar o outro do que você mesmo? Que guerra, irmão. Que guerra é a gente dar a prioridade para o outro, sabendo que a gente quer muito aquilo. Amém? O soberbo, ele não admite ser corrigido. Ele não entende que ele é assim. E ele não admite ser corrigido. Ele não admite ser contrariado. Ele não admite ser puxado a orelha.
A questão é essa: quem o soberbo se transforma? Já viu aquele filme antigo que tinha lá da Branca de Neve? Espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Lembra disso? Não, calma aí, não estou falando de mim, estou falando do filme. Eu já sei que eu não sou. Mas lembra, espelho meu, existe alguém mais poderoso que eu? Mas vamos mudar a frase, vocês não acharem que eu estou me achando? Né? E aí era a rainha que tinha tudo bem no seu reinado, seus súditos, era aquela alegria, reinava com destreza, todo mundo feliz, né? Os funcionários do palácio, o bobo da corte, todo mundo alegre. Todos os dias o espelho falava: ó, minha rainha, não existe ninguém mais bonita que você. Você é a mais bela dentre todas as mulheres. Ai, que alegria, que alegria. Chegou um belo dia, ela fez a mesma pergunta todo dia: espelho meu, tem alguém mais poderoso do que eu? Ó, na verdade tem sim. Tem uma tal de Branca de Neve aí. Pronto, irmão. A rainha se transformou. Mandou todo mundo embora, quebrou o palácio, quebrou o espelho, jogou tudo fora. Porque ela foi contrariada. E a questão é essa: em quem a gente se transforma quando a gente é contrariado? O que acontece dentro de nós quando alguém nos exorta? Ou quando alguém fala algo que não está dentro daquilo que eu gostaria de ouvir? Em quem eu me transformo? Amém? Então, é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. É muito mais sério aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Esse é o nosso primeiro inimigo. Em segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre uma outra manifestação do orgulho. Como eu falei, tem várias ramificações. Talvez você detecte alguma aí também para me ajudar depois. Outra é sobre esse senso crítico que a gente carrega, que é muito aguçado, sabe? Que a gente só vê defeito na pessoa. Alguém já passou por isso? Não precisa levantar a mão, não. A gente só consegue ver o defeito das pessoas. Uma vez eu fiz uma brincadeira lá em casa com as minhas filhas. Eu vou ler um texto aqui também, tá? Mas deixa eu ler primeiro. Fala assim, ó: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Eu fiz uma dinâmica lá em casa com as meninas uma vez, que elas, há uns anos atrás, né, a Gabi ainda estava aqui no Brasil. E meus irmãos, a minha casa parecia a Terceira Guerra Mundial, quando uma pegava a maquiagem da outra. Era terrível. Obrigado, querida. Mas era um pau. E você isso, você aquilo, você é isso, você pegou isso, você aquilo outro. Meu Deus do céu, é difícil, né? Aí um dia eu falei, ó, a gente está sempre pronto e a gente está sempre... Tem sempre palavras, né? Negativas. A gente sempre consegue detectar a falha na vida do outro. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos pegar papel e caneta. A pessoa vai sair do recinto e todo mundo aqui vai escrever as virtudes dela. E aí, irmão, como é difícil você escrever coisa boa das pessoas, né? Não saía. A Gabi, ela é legal. Ela é legal. Ela é legal, né? A Gabi. E ficava lá, mano. Por quê? Porque para ver o defeito a gente é bom. Esse senso crítico, irmãos, que na verdade também é uma raiz do orgulho. Também é uma raiz adâmica. Também é algo que nós adotamos do pecado. Qual é o exercício que a gente quer promover? O exercício de você começar a enxergar as virtudes do seu irmão. Amém? Você visitar um irmão, vai lá, apresenta a ele as virtudes dele. Começa a apresentar não só os pontos negativos, começa a tentar enxergar. Às vezes é difícil, tem irmão que é difícil ser, irmão. Mas começa a procurar. Amém? Por quê? Porque, irmãos, para criticar, a gente está sempre pronto. Você para na fila do banco, você vê. Tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para criticar. Se está sol,
é porque está muito sol. Se está chovendo, é porque está chovendo, vai encher. Se está nublado, que tempo feio, cinzento, credo. Nunca está bom, nada está bom. Mas por quê, irmão? Porque o problema está dentro de nós. Fala assim, o problema está em mim. Eu ia falar sempre, o problema está em nós, mas não é em nós, é em mim. O problema está nos olhos de quem vê, irmão. O problema está em nós. E é sobre isso que eu quero orar com vocês hoje. Para que a gente possa despertar e começar a viver segundo alguém que vive num reino diferente. Nós estamos nessa terra, mas nós pertencemos a outro reino, ao reino de Deus. O reino de Deus, ele tem outra linguagem, ele tem outra roupa, ele tem outra bandeira, ele tem outra fala, ele tem outra língua. Sim ou não? Então é sobre isso, irmãos. Ser um discípulo compreende a prestar atenção nessas coisas, nessa nossa natureza pecaminosa, irmão. E aí eu quero te convidar a gente fazer isso nos próximos dias. Por exemplo, outra ramificação do nosso orgulho. Outra ramificação que eu acabei de falar, que um vai puxando o outro, você vê que um vai puxando o outro. É ser o pessimista. É ser pessimista, Salmo 103. O salmista ele dá uma ordem para a alma dele. Ô minha alma, lembra-te do Senhor e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Ele fala isso por quê? Porque a alma está sempre apresentando situações, como eu falei agora, para reclamar. A alma sempre vai te fazer lembrar daquilo que você não viveu ainda, irmão. Sim ou não? Sempre vai te levar a você reclamar daquilo que você ainda não viveu. Mas ele fala assim, mas não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Ou seja, começa a lembrar daquilo que Deus já fez e seja grato por isso. Pode ser que você ainda não está morando no lugar que você queria, mas louve a Deus pela casa que você tem. Amém? Pode ser que o teu marido ainda não é um príncipe encantado. Dá um beijo nesse sapo aí para ver se ele transforma. Pode ser que não seja, mas louve ao Senhor por tudo que Ele já fez na tua vida. Posso ouvir um amém? Quem é que você teria de bate pronto um motivo para louvar a Deus? Louva a Deus por isso. Aí, ó. Mas a gente pensa, né, ou não? Quando outro dia o Gladys fez aqui uma dinâmica, ó, vamos chamar umas pessoas aqui para vir aqui na frente e dar um testemunho. A gente fica procurando ali, não fica? Eu acho que eu vou, sabe que isso aqui é... Porque a nossa dificuldade, gente. E olha que a gente tem motivo de sobra para adorar a Deus, para louvar a Deus, tudo que Ele fez na nossa vida. O fato de estarmos aqui hoje. Amém? Já é uma grande bênção. Então, é sobre isso. Lamentações diz assim, ó, 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Você pode louvar a Deus por isso? Você pode falar para mim, para si, ó, grande é a sua fidelidade, Senhor. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Amém? Ele é digno das nossas palmas? Ele é digno de nosso louvor? É digno. E aí, aqui puxa outra ramificação e vai indo. Por quê? Como eu falei, a pessoa ela é ingrata. O ingrato, ele não vê ele só vê aquilo que ele não tem, mas ele não vê aquilo que ele que Deus já fez na vida dele. Eu sempre lembro do povo lá no deserto. Ingrato. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala, como é que esse povo pode fazer uma coisa dessa com Deus? Como é que esse povo viu tanta coisa e depois ter esse tipo de comportamento? Quem já pensou isso? A gente é igualzinho, irmão. Ou pior. A gente olha lá
Aquele maná, Deus fez aquele milagre, aquele negócio maravilhoso, a comida que cai do céu, a provisão diária de Deus, a água que sai da rocha. Aí passa um tempo, é tão ingrato que eles olham para o maná porque enjoaram e falam assim, ó, nossa alma tem fastio desse pão desprezível. Mas na hora que estava lá no deserto passando fome, e Deus fez um milagre, não foi bom? Não foi bom, não foi? E agora, consegue declarar, a nossa alma tem fastio desse pão desprezível, irmão. O que é isso? O que é isso, senão depondo contra o próprio Deus? Os semblantes estão meio tristinhos. Bom, vou falar, viu, eu sou assim também, viu? Não fica achando que eu estou aqui pregando e... Cada coisa que a gente tem, não é? Cada coisa que a gente tem, a gente não queria sentir. Por exemplo, você já teve implicância por alguém? Confessa, de você olhar assim e falar, não suporto essa pessoa. Essa pessoa me irrita. De onde vem isso, irmão? De onde vem isso? Será que é de Deus? Você não tem nem motivo. Você simplesmente cismou com ela. Ou com o cabelo, ou com a roupa. Ou com a alegria dela. Eu lembro como eu me converti. Eu trabalhava no mapping, né? Acho que eu já até contei isso aqui. Mas eu parecia o João Bobo, irmão. Eu saía rindo para tudo que é lado. Eu estava tão feliz com o Cristo, só falava de Jesus. Uma vez a mulher chegou para mim assim, ai, olha, a sua alegria me incomoda. Essa sua alegria me incomoda, sabia? Ai, para que isso também? Que exagero. A gente incomoda. Às vezes por nada. Irmão, mas tudo isso são raízes do pecado em nós. Quando você detectar isso, renuncia. Renuncia. Às vezes a gente confessa os pecados que são mais visíveis, né? Mas já parou para pensar em começar a confessar os pecados escondidos, como por exemplo a inveja? Alguém aqui já sentiu inveja? Pode levantar a mão. No mínimo todo mundo, pelo amor de Deus. Não é possível. Né? Vou contar uma para vocês, o Gledson sabe dessa. Fiz a minha casa lá que era a casa do Felipe, quando eu comprei. A casa estava toda detonada, irmão. Brincadeira, Felipe. A Brígida. Brincadeira. Eu fiz uma reforma na casa, tal, quis construir mais uns quartos. E aí eu fiz do jeito que eu sempre sonhei. Né? O meu vizinho de lado, invejoso, sem vergonha, começou a fazer a dele, igualzinha. E ele perguntou para mim, onde é que você comprou esse tijolinho à vista? Aí eu, por quê? Não, porque eu pensei por aqui. Aí eu falei para ele, né? Ele foi, daqui a pouco eu vi, parou um caminhão lá descarregando tijolinho à vista, igualzinho o meu. E ele começou a fazer a casa, Eliane, igualzinha a minha. Você viu, você vai lá no Silvio Lingard, você vê que a casa do lado. Eu falei, agora eu vou construir mais um patamar em cima, eu quero ver se ele vai fazer igual. E fez, e começou a fazer. A casa dele começou a ficar mais bonita que a minha, acredita? Eu fiquei, irmão, com uma raiva. Mas me deu um negócio aqui dentro, né? Eu falei, meu Deus, que troço ruim. Que é isso? Era inveja, né? Eu falei, meu Deus. Aí o Gladys fazia academia comigo nessa época, né? Quer dizer, fazer academia não, a gente se encontrava para conversar na porta da academia. A gente só pagava a academia, a gente achava que ia dar certo. Não deu resultado, irmão. Tem que entrar na academia. E aí a gente parava e ficava conversando. Eu falei, cara, eu preciso confessar um pecado, tá me consumindo. Ele falou, o que foi, cara? Eu falei, mano, não sei o que eu faço, meu. Aí ele já, né, falou, puxa, deve ser algo feio, né? Porque... E é feio. E aí eu falei, cara, eu tô com inveja do meu vizinho, cara. De quem? Do seu Bill? Mas do seu Bill, cara. Não veio. Cara, o cara fez a casa dele igual a minha, a dele tá mais bonita que a minha. Essa deu uma risada, é.
Simples padrinão, é. Aí eu confessei, cara, eu tô com inveja dele, a casa dele tá mais bonita que a minha e eu tô com inveja. Ora por mim. Ele deu até uma risadinha assim, né? Porque não é comum eu confessar um troço desse. Vou te falar, irmãos, pensa no negócio que deu resultado. Parece que Deus entrou com a mão e tirou dentro de mim. Aquele sentimento ruim, sabe? Que não condiz com alguém que foi alcançado. Que não é um comportamento, uma atitude de alguém que saiu do império das trevas e agora vive no reino de Jesus Cristo. Então essas coisas a gente precisa começar a denunciar na nossa vida, meu irmão. É perigoso chegar na sua casa aí, marido e mulher, e enfia o dedão na goela aí, meu. Já faz duas vezes que eu estou falando sobre isso aí, ó. Então, são coisas, são sentimentos que nascem, que brotam de nós. A gente não quer sentir. Mas a inveja está dentro de nós. Eu ia falar da avareza, vou deixar para o final. Fala sobre a mentira, né? Efésios 4 diz assim, ó, aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade uns para os outros. Amém? A mentira, irmãos, o pai dela a gente sabe quem é, que é o diabo, certo? Nós fomos chamados para andar na luz, na verdade. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, se ainda tem algum traço de mentira nos seus dias, renuncie a esse negócio, fala a verdade. Não importa o que você tenha que passar ou o prejuízo que você tenha que tomar. Fale a verdade. Amém? Fale a verdade, irmão. Para que o nome de Deus seja glorificado. Eu vivi uma experiência que eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Mas porque graças a Deus, Deus me deu um caminho de arrependimento. Uma pessoa foi salva. Eu pude plantar no coração dela uma semente. Uma das gerentes da Porto, que eu fui pedir um desconto comercial para um cliente meu, e ela me perguntou algo e eu menti, na caruda. Ela falou assim para mim, você tem um preço melhor do que o meu para eu justificar o meu desconto? Eu falei que eu tinha e até dei o nome de uma seguradora, que eu joguei. Aí ela falou, então tá bom. Confiou em mim. Confiou e deu desconto. Quando eu estava voltando para a mesa para trabalhar, o Espírito Santo, acho que o Vini trabalhava comigo. Trabalhava comigo, Vini, nessa época? Acho que não, né? Foi antes de você ainda, então foi mais de 10 anos atrás. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, para quem e para que você mentiu? E aí eu comecei a brigar com ele. Ah, Deus, é comercial, pô, a gente não vou perder o negócio. Uma mentirinha branca. A gente fala mentirinha branca, né? Ah, uma mentirinha. Ele falou, aí ele começou a me apertar e falou assim, vai lá agora e fala a verdade. Como? Ela já me deu um desconto, já falei como é. Meu Deus, e agora? E fui. E a gente vai daquele jeito, né? Lutando. Mas eu lembro que eu sentei na mesa dela e falei, olha, eu vim aqui te pedir um desconto, mas eu vim te devolver. Eu não sabia nem como falar. Porque eu menti para você. E ela falou, mas como assim, Marquinhos? Você me perguntou isso, isso e isso, e eu falei que eu tinha e eu não tenho. Me perdoe. Esse tipo de coisa não agrada a Deus. Falei só isso para ela. Rapaz, que incrível, irmãos. Na hora, sem brincadeira, o olho da menina encheu de lágrimas. Ela começou assim, escorrer a lagriminha aqui. E o que eu percebi? Eu percebi que Deus entrou. Manja. Eu percebi que quando eu falava com ela e eu me humilhei, cara, e foi difícil para chegar até ali, irmão. Pode ter certeza, demorei umas 2 horas para levantar do caminho, que é 10 segundos. Para levantar da minha mesa e até a mesa dela. Umas 2 horas lutando. Mas eu fui. E glória a Deus. E Deus foi glorificado. Amém? E foi tão incrível o que aconteceu, porque eu pude falar do amor de Cristo para ela. Com poucas palavras, eu falei, olha, eu temo a Deus e o que eu fiz não é certo. Então você me perdoa. E aí, passado um mês, 2 meses, ela foi convidada para ir num culto, no ministério. Acho que lá eu nasci para Deus.
E quando era ainda lá na Tiradentes, eu acho que era lá, é lá que era Tiradentes. Aí lá ela entregou a vida a Cristo. Do nada, foi lá no culto, pau, converteu lá. Sabe o que ela me disse? A primeira pessoa que ela lembrou fui eu. Caramba. Aí chegou lá na Porto na segunda-feira. Marquinhos, pra te contar. O que foi? Aceitei a Jesus. Foi glória a Deus. Mas por que você está me contando isso? Porque eu lembrei de você. A primeira pessoa que eu lembrei quando eu aceitei Jesus foi você. Eu falei, glória a Deus. Deus foi glorificado. O que significa que existe um caminho de volta. Amém, irmão? Por isso que Paulo ele fala, aquele que mentia não minta mais, mas fale a verdade. Fale a verdade uns para com os outros. Porque, irmãos, quem mente, ele quer se beneficiar de alguma coisa. Ele não quer ficar exposto. Ele está escondendo os seus erros. E o propósito do evangelho não é esse, é o contrário. Qual que é a pregação de João Batista? Arrependei-vos. O que eles faziam? Eles saíam confessando publicamente seus pecados. O que a mentira faz? Ela faz o caminho inverso, ela esconde os nossos erros. Quando na verdade a gente tem que pôr para fora. Posso ouvir um amém? Quando na verdade a gente tem que expurgar esse troço, irmão. Por quê? Porque nós somos nova criatura. Fala assim, eu sou nova criatura. Fala assim, a mentira não condiz mais comigo. Amém? Fala assim, eu não vou mentir mais. É sério isso, hein? É sério, irmão. E eu vou orar aqui. A hora que você for mentir, o Espírito Santo vai travar a sua boca. Em nome de Jesus. Estou rogando praga, não. É bênção isso. Oi, Lóia aí. Vai ser todo mundo banguelo. Vai cair uns dentes quem mentir. Em nome de Jesus, irmão. Vamos estancar essa hemorragia. Vamos estancar essa hemorragia, irmão. Vamos viver diferente nessa terra, irmão. Vamos falar a verdade. Isso aí é uma raiz do orgulho que está em nós. A vaidade. A vaidade no aspecto, quer dizer, de a hipervalorização da sua aparência, a hipervalorização do seu conhecimento, a hipervalorização do seu estereótipo. Vamos vencer esse troço, irmãos. Vamos vencer isso. Isso pertence a alguém que é vazio. Se você der um Google lá, até o Google vai falar isso. É a qualidade do que é vão, do que é vazio, firmado sobre uma aparência ilusória. Até o Google está falando isso. É vazio. A gente não precisa disso. Então vamos andar todo mundo feio. Não é isso, irmão. Mas é você não dar uma hipervalorização nessas coisas. Não poder nem sair de casa. Cheguei agora ali, meu sogro falou para mim assim, Marquinhos, a calça tá rasgada. Eu falei, o modelo é assim mesmo, seu. Se fosse outra pessoa, ai meu Deus, é verdade, eu preciso trocar de roupa. Não é sobre isso, irmão. O que a gente pode falar, por exemplo, sobre o nosso olhar altivo? O que a gente pode falar, por exemplo, quando a gente menospreza alguém ou despreza alguém? Romanos 12, ele diz assim, Paulo, vivam. Vou ler da parte B. Eu vou ler tudo, porque eu vou ler esse texto de novo depois. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensam que sabem tudo. Não pensam que sabem tudo. O assunto é ser discípulo de Jesus, irmão. O discípulo de Jesus, ele é servo de todos. O Gladys falou aqui, semana passada. Não tem como ele achar o outro menor do que ele, porque ele é servo do outro. Posso ouvir um amém? Paulo fala em Romanos 12 também, você tem que se considerar o outro superior a você mesmo. Então não tem como eu menosprezar alguém. Não tem como eu achar que eu sou melhor do que o outro, porque se eu sou servo dele,
A gente ia distribuir comida na rua? Ia não, ainda vamos, é que eles mudaram o dia, eu não estou mais indo. Não encaixou no meu dia. E eu vi alguns irmãos ali indo assim, mas sabe como que fosse a solução do problema de todo mundo. Eu falei, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Uma coisa aqui para vocês. Vem cá antes da gente sair, que eu tô com algo no coração. Ó, quem senta à mesa para comer é o mais importante de quem serve. A gente está indo, a gente não está indo para prestar uma ajuda apenas, a gente está indo para servir. Não é porque ele está morando na rua que ele é menos que a gente. Não é porque ele está morando na rua que você vai se achar melhor que ele. Porque a palavra diz que eu tenho que ser servo dele. Posso ouvir um amém? Então, irmão, isso está no nosso coração, sim ou não? Está no nosso coração, porque às vezes a gente despreza as pessoas. Porque às vezes a gente menospreza a pessoa porque ela não fala direito. Que ela tropeça nas palavras. E aí a gente acha que a gente é melhor. Pensam que sabem tudo, Paulo diz aqui. Eles não sabem nada. E às vezes Deus coloca a gente assim no nosso caminho, sabe para quê? Para mostrar o nosso coração orgulhoso. Para falar, oh, você não é tudo isso. Não é porque ele falou errado que você é mais que ele, não. Você é menos, você é servo dele. Filipenses 2 fala que Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória e se fez servo de todos. Amém? Se fez servo de todos, lavou os pés sujos dos seus discípulos. Se fez humilde. Quer mais um aqui que é terrível esse? Hoje o chicote está estralando, né? Mais difícil, esse aqui é tenebroso. A gente não imagina como ele é terrível. Um sentimento de autocomiseração. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O que é autocomiseração? Vocês sabem, é isso aí. É ter dosinha própria, pena de si mesmo, coitadinho. A pessoa se faz assim. Mas eu estou dizendo, irmão, que é tão terrível quanto o soberbo. Esse aqui está na outra ponta. O soberbo, ele pensa de si mesmo mais do que convém. E o autocomiserado, ele pensa de si mesmo menos do que convém. Só que tanto um quanto o outro quer chamar atenção para si. Entendeu? Tanto um quanto o outro quer a atenção, irmão. Por que uma pessoa se faz vítima? O tempo todo se fazendo de vítima. O tempo todo, o problema dela, já viu gente conversando sobre os problemas? Sobre doença, por exemplo? Um parece que quer ser mais doente que o outro. Ela fala, eu estou com uma úlcera, mas me dói. Ela fala, eu também, eu só sangra. A minha sangra. Minha sangra sai pela boca e já começa a exagerar, né? Porque o orgulho faz isso também, ele exagera. Quando não dá para cima, sabe o que faz? Tenta para baixo. Mas quer chamar a atenção do mesmo jeito, irmão. É o mesmo orgulho trabalhando na outra extremidade. Entendeu? É dó de si mesmo, desconsiderando quem Deus é na vida dela. Que é o pior de tudo ainda. Porque autocomiserado, ele não considera nem Deus. É o desejo de reconhecimento, irmãos, que puxou mais uma raiz aqui. É o desejo que está lá em Mateus 6, 1 a 8. É o desejo de ser visto, de ser reconhecido. Jesus bateu forte nisso contra os fariseus. Lembram que ele fala lá em Mateus 6? Olha só, como o negócio é tão sutil, que entra até mesmo no nosso vocabulário evangeliquez. Porque Jesus fala assim, não seja como os hipócritas fariseus, que quando eles vão fazer orações, eles vão nas praças e falam e gritam para receber elogio das pessoas. Não sejam como eles a hora de dar sua oferta, porque eles tocam trombeta para que todos vejam que estão entregando uma oferta. Vós não sejais assim, que não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, Jesus disse. Sabe o que Jesus está tratando aqui? Presta atenção. Qual é a raiz do orgulho que Jesus está tratando? Essa raiz do reconhecimento, de receber a glória para si.
E essa raiz que ele está tratando a vida dos seus discípulos. Vós não sejais assim. Se você for entregar uma oferta, dá no secreto. Se você for orar, não seja que nem os hipócritas que saem pelas praças para ser elogiado. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Posso ouvir um amém? Meu irmão, mas desculpa, mas a verdade é que esse troço aqui pega a gente. Vamos ser sinceros. Esse negócio é difícil. Vamos assumir nossa miséria. É ou não é? Para ser curado, é ou não é? Fala a verdade. Quando a gente posta lá, a gente não quer ser visto. Quando a gente posta lá, a gente não quer várias curtidas. Se tira uma foto da galera toda, se você saiu piscando na foto com o olho torto, tira a onda, tira a onda. Ah, eu não saí. A gente está sempre querendo aparecer, irmão. É lógico, eu estou falando, estou brincando. Mas num contexto geral da vida, isso aqui pega. A nossa alma, nosso ego clama, ele arde para ser reconhecido. Arde para ser reconhecido, para ser visto, para ser lembrado. Isso é um traço do egoísmo que está em nós, aliás, do orgulho que está em nós, da soberba, irmão, isso é da natureza caída, isso é do império das trevas. Presta atenção que eu vou falar aqui. Quem é o nosso alvo? Quem é o nosso alvo? Fala, Jesus. Jesus é o nosso alvo. Olha para Jesus. Olha para Jesus, lê a palavra. Ele sendo Deus, deixou a sua glória, se fez homem, se fez servo. Não teve nenhum homem nessa terra, irmãos, que conseguiu fazer aquilo que Cristo fez em 3 anos de ministério. Curava, ressuscitava mortos, expulsava demônios, fazia milagres, sinais e maravilhas. Mas olha só o que ele fazia, irmão. Olha que loucura. Ele curava o enfermo e falava para o enfermo assim, você está curado, vai e não fala para ninguém. Já leram isso? Você está curado, não fala para ninguém. Shh. Vai lá para o sacerdote, entrega a tua oferta e está tudo certo. Curava o outro. O cara era cego, irmão. Foi cego a vida inteira, nunca enxergou. Jesus cuspiu no chão, passou no olho dele, ele começou a enxergar. E Jesus fala para ele, não fala para ninguém. Como assim? Como assim eu vou falar para todo mundo? Não é porque Jesus fazia isso, porque ele combatendo essa raiz do orgulho, de querer ser visto, de roubar a glória para si, irmão. Se é nos nossos dias, irmão, que vergonha que ia ser. Que vergonha que ia ser. A gente ia postar em todas as redes sociais. Aqui, igreja de milagre. Aqui a gente cura o cego. Aqui a gente faz o paralítico andar. Aqui a gente ressuscita os mortos. E coloca a placa. E põe faixa. E põe tudo. Vem pra cá. Porque a gente quer ser visto. Só falta falar isso. Sim ou não? Esses são os nossos dias, irmãos. E Jesus combateu isso. Ele não combateu com palavra, ele combateu com atitude. Porque quando queriam exaltá-lo, ele saiu de canto. João 6 diz que quando ele multiplicou o pão, presta atenção. Quando ele multiplicou os pães lá para 5.000 comeram naqueles pães multiplicados. Diz que a multidão começou a cercar ele, querendo promovê-lo a rei. Olha isso. O que ele faz? Diz a palavra que Jesus sai, se camufla no meio da multidão e vai embora. Porque ele não queria a glória dos homens. Qualquer um de nós, irmãos, talvez aceitaria aquela proposta. Mas ele combateu isso, irmão. E em nome de Jesus nós vamos combater esse mal nos nossos dias. Posso ouvir um amém? Irmão, começa a avaliar o teu coração. Quando o teu coração começar a exigir essas coisas, renuncia. Se na hora que você for postar, na hora que você for colocar, você perceber que tem algo a mais ali no teu coração, não poste. Renuncia.
Se você perceber que o teu coração está querendo essa glória para si, que Deus não está sendo glorificado com aquilo, não faça. Amém. Isso pega, irmão. Deus já me travou por 2 anos sem pegar no microfone porque eu me ensoberbeci, eu lembro. Eu lembro que um dia Deus me usou, nosso fogo caiu, papapá, eu cheguei todo estufei o peito, falei, nossa, eu sou o cara, mano. Mano, Deus só me falou assim, ó, a glória é minha, não é tua. Só faltou falar assim, seu trouxa. Glória é minha. Eu estou te falando, irmão, com propriedade. Alguém que já foi resistido por Deus, não é típico de um discípulo isso. Amém? Não é típico de um discípulo. Por mais que pareça estranho, mas uma outra raiz da soberba também em nosso coração é a timidez. Tá? A timidez, a vergonha do que vão pensar de mim. Perguntou-lhe Jesus, por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? Levantou e repreendeu os ventos e o mar e tudo se acalmou. Timidez no aspecto de você ser quem Deus quer que você seja. Timidez no aspecto de você proclamar o evangelho. Não seja tímido. Quem aqui, a gente cantou, que ele é a nossa pedra de maior valor, sim ou não? Quem aqui você tem convicção disso, de que Jesus é a nossa pedra de maior valor? Levanta a mão. Quem aqui você crê mesmo, você crê nisso? Eu encontrei o meu tesouro. Falei pro Álvaro, ele falei, Álvaro, eu tô aqui clamando por você, porque eu quero que essa canção que está saindo da tua boca seja a tua verdade. Foi ou não foi, Álvaro? Seja a tua verdade. Que você possa não só cantar, mas que isso seja a tua verdade. Ele seja a tua pedra de maior valor. Porque tudo vai perder o valor na tua vida. E sabe o que acontece? A gente não tem medo, a gente não tem timidez de falar para todo mundo quando a gente encontra o nosso verdadeiro amor. Amém, irmão? Outra raiz é a raiz do deboche. Debochar do outro, ridicularizar o outro. Romanos, Paulo fala assim, 12. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. No verso 10, amem-se com amor fraternal e tenham prazer. Fala assim, prazer em honrar uns aos outros. Prazer em honrar uns aos outros. Não em ridicularizar. Não em menosprezar. Se da nossa boca não for produzir algo que traga crescimento para a vida de alguém, não fale nada. Estou falando isso para mim também, tá, irmão? Não é só para vocês, não. Estou falando para mim também. Eu sou daquele time de pôr apelido, minha mulher pega no meu pé. Para nós, irmão, se o que a gente for falar não produzir crescimento para o próximo, então não é digno de ser falado. Outra raiz, a vingança, o sentimento de vingança, de orgulho ferido, de alguém que não confia em Deus. Jesus falou em Mateus 5, chegou a dizer assim, se você tomar um tapa na face, não tem problema, dê a outra. Paulo fala em Romanos 12, amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. A vingança não é algo que pertence a nós, a esse reino. Irmãos, Deus está cuidando de tudo. Posso ouvir um amém? Deus está cuidando de tudo. E tudo que acontece, nós começamos essa palavra dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em alguma medida, até mesmo aquilo que fizeram contra você, vai cooperar para o teu crescimento em Cristo Jesus. Vai cooperar. Você não precisa, eu vejo alguns irmãos falando, não, porque Deus vai se vingar de você, aquela boca que se levantou vai cair por terra. Irmão, não é sobre eles, não é sobre quem se levantou contra mim, é sobre a minha vida com Deus, sobre a obra de Deus que está acontecendo. Olha aqui que eu vou falar, aonde você acha que a obra de Deus está acontecendo agora? A obra está acontecendo em mim, amém?
Quando tudo está virando de ponta cabeça na tua vida, fica tranquilo, Deus está trabalhando. Ele está edificando a obra dele na tua vida, irmão. Às vezes a gente fala de obra de Deus, a gente acha que são grandes evangelistas, grandes eventos, grandes manifestações. Não! A obra está acontecendo aqui dentro. No meu dia a dia, Deus está fazendo algo em mim, que é o lugar que Ele mora. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O que dizer sobre a omissão? O que dizer sobre isso, irmão? Eu sei que vocês estão cansados, mas eu preciso terminar isso. O que dizer sobre a omissão, em não realizar aquilo que tem que ser realizado agora? Tiago fala assim, aquele pois que sabe o que fazer e não faz, comete pecado. A omissão é mais uma raiz, não é típico de um discípulo. O egoísmo, mais uma, não é típico de um discípulo. Aquele negócio de tudo para mim, o evangelho, né? Porque tem o evangelho e tem o evangelho, é tudo sobre mim, tudo é para mim. O pão não é nosso, o pão é meu. O pai não é nosso, o pai é meu pai. Pô, até quando, meu? Até quando a gente vai viver pra gente? Até quando a gente vai ficar vivendo para nosso próprio deleite? Será que é sobre isso o evangelho? Será que é sobre traição? Que é o próximo tópico? Planejar o mal contra alguém? O que dizer da preguiça, irmão? Outra manifestação. Deixa eu te falar uma coisa, preguiça. Fala comigo, preguiça. A preguiça, ela é uma raiz do orgulho. Amém? Vamos denunciar esse troço hoje? Preguiça. O que é preguiça para você? Pode ser que para você não seja a mesma coisa que para Deus. Ah, se é aquela pessoa preguiçosa, o que você imagina? Não gosta de trabalhar. Não é isso? Ixi, aquele ali é preguiçoso, aquele cara não gosta de trabalhar. Essa é a nossa ótica de preguiça, mas vou dizer que é muito mais profundo, tá? Você lembra o que o Provérbios 5 diz? Ó, vai ter com quem? Vai ter com a formiga preguiçoso. Provérbios fala. E a formiga, por que ele manda ir ter com a formiga? Por quê? Fala pra mim. Porque a formiga trabalha, né? Sim ou não? Trabalha pra caramba, né? Já viu formiga? Às vezes eu vejo umas e falo, não, isso não é real, é mentira, não é possível. Tem alguma câmera escondida. Outro dia eu vi uma formiguinha, quase nem via ela, mas eu vi o tamanho da folha que ela estava carregando. Uma folha de alface, brincadeira. Mas a formiguinha está carregando folhona, trabalhando duro. E aí na hora eu já lembrei em Provérbios 5, né? Ah, agora eu vou colocar a pulga atrás da orelha. Já que estamos falando de formiga, vamos falar de pulga também. Vou pôr a pulga atrás da orelha agora. Mas o que Jesus fala em Mateus 6? Ih, agora vai ficar ruim, hein? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Observe os pássaros, não trabalham, não fiam, não tecem, mas o Pai Celestial não deixa faltar a sua comida. Ah, agora eu peguei. E aí, você quer ser formiga ou você quer ser pássaro? Ah, eu sou pássaro. Eu sou pássaro, vou voar. E aí, irmão, a palavra não... Parece que... E aí, é para trabalhar ou é para ser que nem o pássaro? É para descansar? O que eu vou fazer? A ótica de preguiça, segundo Deus, é diferente. Presta atenção que isso é importante. Muito importante. A formiga, segundo a ótica de Deus, Deus fez ela para trabalhar daquele jeito. Deus fez o pássaro para voar daquele jeito. E como é que Deus te fez? E Deus te fez para você ser como Ele é. Para você adorá-lo e servi-lo. Sabe o que é preguiça na ótica de Deus? É você não fazer aquilo que você foi criado para fazer. Porque é possível uma pessoa trabalhar 2 empregos, 3 empregos, um homem, trabalha de dia, dá plantão à noite, faz Uber nas horas vagas, vem do trabalho. Eu conheço um que é assim, ele vai trabalhar no emprego, quando ele volta, já volta fazendo Uber, né? Para não perder tempo.
trabalha de tudo que é jeito. Não tem problema. O problema qual é? É achar que está fazendo tudo isso e não fazer aquilo que tem que fazer. E, por exemplo, não ser o marido da casa. E, por exemplo, não ser o homem da casa. E, por exemplo, não ser a mulher da casa, não ser a boa dona de casa. Não tem problema a mulher trabalhar. Vai ter que trabalhar, vai ter que ser a boa mãe, boa esposa, boa dona de casa. Amém ou não? Porque senão você vai fazer aquilo que não é para fazer e o que tem que fazer você não vai fazer. Preguiçoso. Isso é preguiça para Deus. Amém? Você viu que o amém saiu fraquinho? Amém! João Batista. A gente fala de João Batista, é engraçado João Batista. Porque João Batista, ele não fez sinais, prodígios, maravilhas. O que João Batista fez, irmãos? Pregou. Preparou o caminho. Mas de todos os homens de Deus, assim, você não vê, João Batista não ora, não cai fogo do céu, a terra não se abre, nem tem relato de que ele curou, levantou, ressuscitou mortos. Mas olha o que Jesus fala dele. Ó, presta atenção, Jesus fala assim de João Batista, ó, dos nascidos de mulher não teve ninguém igual João Batista. Uau! Aí você fala, o que ele fez? Mano, quem não conhece a história, fala, mano, o que esse cara fez? Eu vou ler a história dele. E nada, pô. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Uhul. Amém? Ah, mas eu só tenho um discípulo. Cuida bem desse discípulo, Deus te deu ele. É ele. Se Deus te der só ele, cuida só dele até o fim. Esmera nisso, porque é isso que Deus mandou você fazer. Então faça. Amém ou não? Então a questão é, o que Deus mandou fazer? Eu vou fazer aquilo que o Pai mandou fazer. Aí sim, o Senhor é glorificado. Vamos para o próximo aqui. Procrastinação. Procrastinação. Empurrar com a barriga. A obediência ela tem que ser imediata. Quem não faz na hora, carrega a possibilidade de não fazer. Falta de excelência naquilo que faz. Outra raiz do orgulho. Falta de excelência naquilo que faz. Preste atenção. Por fim, irmãos, Filipenses 4:8. Quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Colossenses 3:23. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Posso ouvir um amém? Lá no teu trabalho, você vai glorificar Deus lá. Amém? Não importa o que você faça. Ah, mas eu vendo pipoca na porta do cinema. Você vai ser o melhor pipoqueiro na porta do cinema. Não tem problema. Sempre ser o melhor. Por quê? Porque Deus é glorificado quando eu dou o meu melhor. Deus, ele é cultuado. Deus, ele é adorado, irmão. Amém? Deus, ele é exaltado quando lá no meu trabalho eu dou o meu melhor. Eu não faço corpo mole. Em nome de Jesus. Eu não estou falando isso aqui porque os irmãos trabalham comigo, não, irmão. Porque essa é uma verdade. Porque se eu também não der o meu melhor, Deus vai cobrar de mim. Amém? Acepção de pessoas, nós já falamos sobre isso. Impaciência com os outros. Impaciência com Deus. Às vezes a gente não tem paciência com a pessoa. Às vezes não tem paciência com quem está começando. Impaciência, ó. A palavra diz assim, ó. Salmo 41. Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de deserto, e um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando nós perdemos a paciência na espera, nós perdemos a oportunidade de viver um milagre. Os dias que a gente vive hoje, irmãos, é tudo para ontem, é ou não é? É tudo para ontem.
Se o cara te chama, você não respondeu em 2 minutos, ele já está te ligando. Por que você não respondeu ao zap? Por que você está me resistindo? Por que você não quer me atender? É tudo assim. É tudo para ontem e a gente vai entrando nesse ritmo frenético. A gente vai querendo viver nesse movimento. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos livre do mal desse século. Amém. Eu já falei aqui da inveja, já falei dos ciúmes. A obstinação. Obstinação, sabe? É ter aquele desejo frenético de alcançar os seus objetivos a qualquer preço, a qualquer custo. Não é típico de um discípulo que quer a vontade de Deus. O discípulo, ele faz tudo. Nós ouvimos aqui do Glédio semana passada, não sei se foi semana passada que falou, mas o discípulo não é aquele que está lutando contra a vontade de Deus e a sua, é aquele que quer saber qual que é de Deus para obedecer. Está disposto a abrir mão da sua própria vontade. Não é obstinado, não é incrédulo, tem fé. Discórdia, irmão. Discórdia. Outra, eu vou falar só mais essa. Deve ter várias aí, irmãos, várias. Discórdia, irmão. Que Deus nos livre de trazer discórdia onde a gente está, que a gente seja conhecido como pacificadores. Que a gente não seja aquelas pessoas polêmicas que aonde chega causam confusão. Que Deus nos livre disso, que a nossa marca seja pacificadora. Depois eu vou falar da avareza, que é a última, mas eu quero ler para a gente encerrar o versículo de Gálatas 5,17, porque Paulo fala algumas que eu não falei, então eu só vou ler para vocês. Gálatas 5,17. A natureza Deixa eu ver se está certo. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Presta atenção. Versículo 19, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes a vocês: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, irmãos, ao longo dessa nossa caminhada, nós precisamos viver o que Jesus diz em Lucas 9. Aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Amém? O que será que Jesus está falando para a gente negar? Se não essas manifestações que a gente se depara no nosso dia a dia. O que ele está mandando a gente crucificar? Se não toda a raiz da soberba, do orgulho, que tudo isso que a gente falou até agora. Então quero te convidar, irmãos, a gente entrar para dentro nesses dias. Nem sei se existe essa palavra. Entrar para dentro, né? Redundância. Mas é olhar para dentro de si. E quando você começar a detectar essas coisas, a gente começar a denunciar em nome do Senhor Jesus. Se tem algo aqui que nós falamos, que isso tem sido uma luta para você, nos procure. Procure o seu discipulador. Peça ajuda. Porque mais uma também que eu não falei, característica da soberba, é que ele é independente. Não se sujeita, não se submete, não confessa. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar vocês a gente vencer tudo isso. Posso ouvir um amém? Quem está disposto a se levantar aqui hoje para vencer o seu maior inimigo? Para observar, para olhar para o espelho e falar: olha, seus dias estão contados. E você tem uma nova foto.
você tem uma nova vida. As pessoas vão conhecer uma nova pessoa. Eu creio nisso. Amém? Vamos nos colocar em pé.